Olá! Estamos começando então a nossa primeira aula de montagem de micros da Micropoint Informática. Pessoal, o objetivo desse curso é você ter um conhecimento geral de como montar um computador, de como um computador funciona. Nós vamos ter também alguma parte de redes, você vai aprender a montar uma rede de computadores, ok? Vai ter alguns alunos que vão seguir essas aulas como uma profissão, então eles vão ter que se aprofundar nesse conhecimento. Mas para a maioria das pessoas, esse conhecimento vai servir para que ela resolver pequenos problemas que não precisaria chamar um técnico em sua casa, né? Coisas que você mesmo pode resolver em casa, tá? E se caso você chamar um técnico, você saber se ele está cobrando um preço justo pelo serviço que ele está fazendo, você saber se ele não está lhe enrolando, ele saber se ele não está trocando alguma peça sua, porque infelizmente nesse mundo da informática a gente encontra de tudo, tá? Então esse é o nosso objetivo principal, é familiarizar você ainda mais com a parte de hardware. Vamos começar com o primeiro conceito. O que significa hardware? Existem dois conceitos correlacionados, né? Existe o software e o hardware. O que é o software? O soft em inglês é o quê? É aquela parte mole, aquela parte leve, a parte light, vamos dizer assim, né? Software, ware seria parte. Então o software, qual é a parte leve? São os programas. Você estudou durante o curso, você estudou o Windows, você estudou o Photoshop, você estudou o Corel, tudo isso aí são softwares. Um aplicativo de um celular é um software. E o que é a parte de hardware? Hardware é a parte, é o quê? A parte difícil, a parte dura, vamos dizer assim, tá certo? Então hardware é o quê? É a parte física do computador. É uma placa-mãe, é o processador, é o computador em si. E é o que nós vamos estudar aqui. Nós vamos abrir um computador, conhecer peça por peça, saber a função de cada peça e resolver alguns problemas que possam aparecer aí no seu computador de casa. Ok? Um outro conceito que eu gostaria de passar para vocês, que tem que ficar bem claro, é o conceito de periféricos. O que é isso? Periférico é o que está na periferia do computador, é o que está em volta do computador. Existem duas categorias de periféricos, ou melhor, diria até três. A primeira categoria são os periféricos de entrada e os periféricos de saída. O que são os periféricos de entrada? Periférico de entrada é tudo aquilo que você utiliza para colocar os dados dentro do computador. E o periférico de saída é o quê? É o retorno do computador. Ele vai lhe passar informação, ele vai lhe mostrar informação processada, vamos dizer assim. O que você usa? Qual é o primeiro periférico de entrada, o mais conhecido, que você utiliza para colocar os dados dentro do computador? Um teclado. Teclado é um periférico de entrada. Um outro, o mouse. O mouse você utiliza ele para colocar os dados no computador. Um outro periférico de entrada, também muito conhecido, um microfone. Ah, mas o microfone eu estou usando, passando dados para o computador? Tá, a sua voz, o som, não deixa de ser dado. O computador interpreta como um dado. Um outro periférico de entrada, uma webcam. Você está gravando a sua imagem, você está alimentando o computador com esses dados. Um outro periférico de entrada. Você está lembrando de algum outro periférico de entrada? Existem centenas, tá? Eu posso conectar um teclado no meu computador e ele vira um teclado de música e ele vira um periférico de entrada. Posso conectar um instrumento, uma guitarra, um violão e ele vira também um periférico de entrada. Não deixa de ser. Agora nós vamos falar dos periféricos de saída. Os periféricos de entrada, como nós falamos, ele vai servir para a gente alimentar o computador com os dados. O computador vai processar esses dados e vai nos mandar as informações. Através de quê? Dos periféricos de saída. Quais são eles? O monitor, né, que é o principal deles, ou seja, a tela do computador, a tela do seu celular, aquilo ali é um periférico de saída. Outro periférico de saída, a impressora é um dos principais também. Você colocou os dados no computador e ele vai lhe mandar a informação através da impressora. Um outro também, periférico de saída. Aí você pode colocar aquele data show, que é um telão, né, que você projeta, um projetor, né, que você projeta a imagem na parede. Uma caixa de som. Ah, mas a caixa de som é um periférico de saída? Lógico. Se você utilizou o microfone como periférico de entrada, como é que você vai ter a saída? Através de uma caixa de som, através de um fone de ouvido. Então tudo isso são periféricos de
saída. Falando um pouquinho aqui de impressora, só para vocês terem uma noção, não é o nosso objetivo do curso, mas só para vocês entenderem alguns tipos de impressora que existem, tá? Existe, pessoal, impressora, né, já bem antiga, mas ainda é utilizada ainda hoje, que é a impressora matricial. Não sei se vocês já viram essa impressora matricial. É aquela impressora que fica uma agulhazinha passando e faz um barulho enorme. Por que eu digo que ainda é utilizada? Ela é utilizada principalmente em alguns supermercados. Por quê? Porque é a única que consegue se utilizar um carbono. Você bota duas folhas e ela imprime tanto na folha da frente como ela passa a informação para a folha de trás. Essa é a impressora matricial. Eu estou colocando a imagem de uma impressora matricial aí para vocês, tá? Uma outra também que é muito utilizada ainda hoje é a impressora a jato de tinta. Como é que ela funciona? O nome já está dizendo. Ela tem uns canhões de tinta e ela vai jogando tinta no papel. Né? De acordo com os dados que você colocou no computador, ela transforma esses dados em letra, em desenho, em foto, através de jatos de tinta. Tá? A desvantagem dessa impressora, a qualidade dela é uma qualidade, hoje as modernas têm uma qualidade boa, né? Mas não se compara com a próxima que eu vou dizer aqui, tá? O preço dela é um preço razoável, a grande vantagem é que você pode recarregar os cartuchos de tinta, você pode colocar tinta, né? Quando essa tinta acabar, essa é a grande vantagem. Uma das desvantagens saiu lá o papel, se você passar a mão em cima, você borrou tudo. Se chover, você molhou, perdeu ali o seu trabalho. Uma outra impressora, um outro periférico de saída bem interessante, que era caríssimo, hoje já está um preço popular, já está um preço acessível para a maioria dos mortais, né? É a impressora a laser. Como é que funciona essa impressora a laser? É exatamente com um laser. Tem um canhão de laser que marca onde vai ser gravado o texto ou a foto. Ele passa por um toner, né? O toner é uma tinta em pó. Então ele vai ser atraído, essa tinta vai ser atraído pelo onde o laser marcou. E numa terceira etapa, ele esquenta esse toner, fixando a tinta no papel, ou melhor, esse pó no papel. Não sei se vocês já observaram, quando sai uma folha de uma impressora laser, se você pegar, ela sai quentinha, né? É justamente devido a esse processo. Uma outra impressora também é uma impressora de cera térmica. Essa impressora de cera térmica você encontra normalmente no seu extrato de banco, numa nota fiscal de um supermercado. Você encontra também naquelas maquininhas. Você pagou uma conta sua através de um cartão de crédito. Aquele comprovante é impresso numa impressora de cera térmica. E por último, que vem se tornando cada vez mais popular, são as impressoras 3D. O que é isso? É a impressora que você consegue imprimir um objeto. Pessoal, hoje, na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, já saiu reportagem do pessoal imprimindo casa. Imprimir uma casa. É lógico que não é uma impressora pequena para você colocar em cima de uma mesa. Então ele já fez a impressão de uma casa feita em 3D. Você consegue imprimir objetos. Fabrício, uma impressora dessa é muito cara? Há alguns anos era, hoje não mais. Hoje você pode comprar uma impressora aí por $500, você consegue fácil, ou até menos, você consegue fácil uma impressora na sua casa para criar objetos. E olha que interessante, como é que funciona essa impressora? Você coloca um projeto no seu computador e você pode, por exemplo, imprimir uma peça de plástico de um controle remoto que você quebrou. Essa impressora também está sendo muito utilizada em medicina. O pessoal imprime partes do corpo humano, ossos, na parte veterinária também. Eu já vi uma tartaruga que sofreu um acidente, quebrou o casco, foi impresso uma parte daquele casco numa impressora 3D. Então, assim, tem uma infinidade de utilidades para ela. Tem muita gente também criando objetos para ganhar dinheiro com essa impressora 3D. Fica a dica aí para vocês.